Fala galerinha, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História e nós estamos aqui para falar sobre um assunto importante da nossa grade de ensino, que é a expansão marítima europeia, que também aparece em alguns livros de história como as grandes navegações. Nós já falamos, em conteúdos anteriores, os fatores que levaram os europeus a se lançarem ao mar. Só que nós não entramos com detalhes. Então eu preparei esse slide, não está ainda a webcam aí, mas nos próximos vídeos a gente vai se aperfeiçoando e tentando colocar uma qualidade melhor na imagem e no áudio, e colocando também a imagem do professor aí para que você possa acompanhar o professor. Mas como o foco aqui é o conteúdo, nós vamos aqui para o que interessa. As grandes navegações, elas estão inseridas no contexto da expansão marítima europeia, que teve início a partir do século XV, tá bom? Para que nós possamos entender os fatores que levaram os europeus a se lançarem no mar, existem alguns motivos que fizeram com que essas grandes navegações obtivessem êxito. Dentre esses motivos está a ascensão da burguesia. Nós já estudamos que a burguesia foi uma classe social que surgiu ali por volta do declínio do feudalismo, que ocorreu a partir do século XI. Nós sabemos que a sociedade medieval era uma sociedade estamental. Lembre-se que sociedade estamental é aquela sociedade que é geralmente representada por uma pirâmide, onde a base da pirâmide está o campesinato, que são os camponeses, os servos, e logo em seguida estão os nobres, e no topo está o clero. A burguesia é um grupo social que vai surgir a partir do campesinato. Eles eram antigos camponeses que se dedicaram ao comércio, aliás, à agricultura, conseguiram produzir um excedente e através desse excedente, ou seja, dessa sobra, eles comercializaram através de escambo a princípio e posteriormente, devido ao crescimento comercial e urbano, eles passaram a enriquecer cada vez mais, tá bom? Então a ascensão da burguesia é um fator muito importante que está associado aos motivos que levaram às grandes navegações. Outro fator importante é a formação do Estado Nacional. Você já estudou que o Estado Nacional ele vai surgir devido à necessidade de centralizar o poder nas mãos de alguém que realmente tivesse autoridade para exercer um domínio em todo o território. Porque no sistema feudal, cada feudo funcionava como uma célula, tendo cultura própria, um costume próprio, tinha uma legislação própria, tinha peso que só valia em determinado feudo, mas não valia em outro feudo. Tinha também moedas que era específica de um feudo e não de outro. Então, medidas que era comum em um feudo, mas não funcionava em outro feudo. Ou seja, havia uma fragmentação não só política, mas havia também uma fragmentação econômica. Então, a formação do Estado Nacional foi importante porque contribuiu para o processo de centralização do poder. Eu coloquei algumas características do Estado Nacional para que você possa se aprofundar além da leitura do seu livro didático, tá certo? Uma das características desse Estado Nacional é a delimitação de fronteiras. É importante delimitar a fronteira porque a partir delas poderia se estabelecer uma alfândega para que os produtos que pudessem vir de uma região, de outro país, pudessem ser taxados. E sem contar, como foi dito agora há pouco, que cada feudo poderia ter uma moeda própria. E a partir do momento que há uma centralização do poder, essas moedas que tinha em cada feudo, elas passam a ser obsoletas, ultrapassadas. Agora vai ser uma moeda única. Além do mais, vai haver a unificação dos impostos, a formação de um exército permanente e nacional, porque cada senhor feudal tinha seu exército.
cada senhor feudal que pudesse manter, né, o exército mercenário, ele poderia se sobrepor a outro senhor feudal. E muitas das vezes ocorria que o rei, ele tinha, apesar de o status e o título de rei, mas ele não tinha maior poder do que um senhor feudal. Mas a partir do momento que houve uma aliança entre a burguesia e o rei, através da manutenção, né, do privilégio do rei e do financiamento que a burguesia exerceu, o rei pôde contratar um exército permanente e um exército que tivesse autoridade em todo o território nacional. Né? Um dos fatores também foi que o rei ele adquiriu um poder praticamente absoluto, porque ele passou a controlar todos os poderes em suas mãos. Né? Outro revés que a burguesia sofreu foi que foi mantido os privilégios da nobreza, como você deve estar vendo aí. Né? A burguesia ela se aliou ao rei e contribuiu para a formação do Estado Nacional porque ela queria obter privilégios. Ela queria mudar de status, porque embora ela fosse muito rica, mas ela não tinha um status de um nobre. Alguns até compraram títulos de nobreza, como nós aprendemos nas aulas anteriores. Mas o fato é que o rei, ele manteve os privilégios da nobreza. E ainda mais, para que ele conseguisse administrar todo o território nacional, ele formou um corpo burocrático, né, que eram os condes, os viscondes, né, aquelas pessoas que eram responsáveis por taxar e cobrar os impostos, e beneficiou a burguesia através da unificação de pesos e medidas e também moedas, como a gente acabou de falar, porque, como foi dito, cada feudo tinha um peso específico. Nem sempre 1 quilo era 1000 gramas, nem sempre 1 metro era 100 centímetros. Ocorria de que muitas das vezes 1 metro poderia ser 80 centímetros em um feudo, 90 em outro. 1 quilo poderia ser 1000 gramas em um feudo, 1100 em outro, e isso acabava prejudicando a burguesia. Então, unificar pesos, moedas e medidas foi um fator que acabou beneficiando a burguesia. E outra característica do Estado Nacional é a imposição da justiça real. Por quê? Porque a justiça real agora valeria em todo o território. Agora haveria um parâmetro que fosse nacional. Agora não era mais de acordo com a vontade do senhor feudal, de acordo com o costume de determinado feudo. Tá ok, galera? Então você viu que a formação do Estado Nacional foi extremamente importante, né? E ela ocorreu dentro de um contexto onde o sistema feudal ele estava entrando em colapso. Por que colapso, professor? Porque, como eu acabei de mencionar, a burguesia estava ascendendo economicamente. E o ramo que a burguesia ganhava dinheiro, né, que ela utilizou para se sobrepor, foi o comércio. E o feudalismo é um sistema onde o comércio ele é praticamente inexistente, porque a economia é toda voltada para a subsistência. E o que é isso, professor? É uma economia onde tudo que se produz é utilizado. Não se produz nada que seja para excedente, porque não há necessidade de comercializar. Então, quando a ascensão da burguesia, associada ao renascimento comercial e urbano, isso vai fazer com que o sistema feudal ele comece a colapsar, ele comece a declinar, tá certo? E sem contar que a produção artesanal nas cidades era alta e não encontrava consumidores na zona rural. O que significa isso? Significa que havia uma produção artesanal nas cidades, né? Os moradores das cidades não conseguiam atender, né, essa produção, porque estava sobrando bastante, e a burguesia começou a ter prejuízo. E a população do campo não tinha a necessidade de comprar alguns produtos, ou até mesmo não tinha nem dinheiro para comprar alguns produtos que a burguesia oferecia. Né? Então, era necessário procurar um outro mercado que pudessem disseminar esses produtos burgueses. E até mesmo outros mercados que a burguesia pudesse adquirir mais produtos, dentre eles as especiarias, que eram artigos muito caros para a época. Né? Essas especiarias elas eram
extremamente importante, porque na Europa era escassa a produção dessas especiarias. A gente vai falar um pouco delas mais na frente, né? Outro fator também, de número 6, é a conversão ao cristianismo. Os motivos que levaram à grande navegação, lembre-se que eles estão dentro do contexto da reforma protestante, que a gente vai estudar posteriormente, tá bom? Houve uma divisão no cristianismo europeu que colocou de um lado católicos, a igreja católica, e de outro lado os protestantes. E então o que ocorreu foi uma corrida, né, para converter fiéis. Né? A igreja católica, por sua vez, ela apoiou as grandes navegações porque tinha o objetivo de cristianizar os povos que fossem encontrados. E os protestantes, por sua vez, estavam ganhando bastante espaço, né, na Europa. Então, as especiarias, a gente acabou de falar que as especiarias eram um artigo de luxo, caríssimo, né? E quem tinha acesso, geralmente, a princípio, a burguesia teve acesso para comercializar na Europa, mas a população mais carente não tinha acesso a esses produtos. Com o tempo, né, devido à popularização desses produtos, a população mais carente passou a ter acesso. Então você está vendo aí o cravo da Índia. Né? O cravo da Índia era uma especiaria. Outra especiaria, a pimenta do reino, também. A noz moscada era uma especiaria. E para que servia essas especiarias, professor? Elas serviam para temperar. Eu costumo sempre brincar que todo esse conteúdo, né, todo esse contexto histórico, a gente costuma chamar de a história do quinó, porque é um tempero, né? Noz, pimenta do reino, alho, canela, gengibre, que eram outras especiarias, ó. Eram especiarias também, gengibre, canela, açúcar, né? Tudo isso é o quinó. É o que a gente tem hoje facilmente no comércio. Mas esses produtos, eles eram extremamente valiosos. Por quê, professor? Porque o gengibre, por exemplo, e a pimenta, e coloral, né, eles serviam para disfarçar o odor dos alimentos que muitas das vezes estavam em estado de putrefação. Então, colocando a pimenta, né, o europeu ele ali lavava só a carne, tirava aquele excesso de carne podre e colocava pimenta no restante e vendia. E vendia mesmo, pessoal. Você deve estar fazendo uma carinha não muito bonitinha aí, mas essa era a realidade desse contexto. É por isso que as especiarias era um fator muito importante que acabou contribuindo para as grandes navegações, né? Então, os europeus eles compravam outros produtos do Oriente, como tecidos finos, né, tapetes, cristal, perfumes, porcelanas, seda, né? Mas também as especiarias elas eram importantes porque não só as especiarias, mas esses produtos acabavam fomentando cada vez mais, né, o comércio. Isso fazia com que houvesse um fluxo comercial da Europa para o Oriente. Agora, não foi fácil para o europeu se lançar ao mar. Eles tinham a concepção de que o mar Atlântico era cheio de monstros marinhos, como você deve estar vendo aí na tela do seu computador, né? Está vendo aí uma serpente marinha, né? Eles acreditavam que tinham sereias que pegavam os marinheiros e levavam para o fundo do mar e matavam eles afogados. Eles chamavam esse mar, o mar Atlântico, de mar tenebroso. Então era melhor para eles irem pelo mar Mediterrâneo. Só que esse mar Mediterrâneo era controlado por duas cidades italianas, que era Gênova e Veneza, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Ó. Então, o que levou Portugal então a se lançar ao mar, sabendo que tinha toda essa problemática, né? O mar tenebroso, tem cheio de monstros lá, e se você continuar andando, né, navegando, você vai chegar um momento que você vai despencar, né, lá na frente, e você não sabe onde você vai cair, acaba, o mundo se acaba. Né? Então, o que foi que levou o pioneirismo português? Né? Portugal,
é um dos países mais antigos, se não o país mais antigo da Europa. Né? Já era uma nação unificada desde o século XII. Né? Então, a partir da Revolução de Avis, né, Dom João I foi apoiado pela burguesia, conseguiu dar uma espécie de golpe, né, porque a burguesia tinha interesse como a gente falou agora há pouco, na centralização do poder. Então ela apoiou João de Avis, né, Dom João de Avis, e ele instaurou a República, perdão, a monarquia portuguesa. República, olha, nada a ver. A monarquia portuguesa no ano de 1385, como você deve estar vendo aí. Outro fator também, além da centralização política através da dinastia de Avis, apoiada pela burguesia, foi a Escola de Sagres. A Escola de Sagres, galera, ela foi muito importante porque ela trocava conhecimentos náuticos. Ela não houve uma instituição da Escola de Sagres. O que havia é que os navegantes, eles trocavam informações. Né? Já havia sido inventado o astrolábio, que é um instrumento que mede a distância de uma estrela para outra, da estrela para o horizonte, a bússola também, o quadrante. Todos esses instrumentos eram utilizados pela Escola de Sagres, então eles trocavam informações. E sem contar que Portugal é uma península. E o que é uma península, professor? Península é uma região que é cercada por água em todos os lados, tá certo? Não é uma ilha, né? Mas é uma região que adentra ao mar. Ó, tem um exemplo aí da Península Ibérica, tá bom? Você vê aí, ó, no seu lado esquerdo, né, do mapa, Portugal, e você vê a Espanha. Só que aí está com o nome de Espanha, mas no século 12 e 13, a Espanha era um aglomerado de reinos, né? O reino da Catalunha, né? O reino de Castela, o reino de Aragão, o reino da Andaluzia. Né? Então, esses reinos, eles estavam sendo ocupados por mouros, que é povos de origem islâmicas, né? De religião muçulmana. Então, houve uma guerra da Reconquista, né? Reconquista por quê? Porque era uma terra, né, dos europeus e eles passaram a entrar em atrito e conflito com os muçulmanos e expulsá-los. Né? E é nesse contexto que vai surgir, a princípio, Portugal e posteriormente Espanha, tá bom? Então você está vendo aí uma península. Né? Eu só marcar aqui embaixo, ó, você está vendo essa parte aqui, ó, que eu estou passando com o mouse, é o mar Mediterrâneo. Então era muito melhor para Portugal sair daqui, ao invés de passar pelo mar Atlântico, que é esse mar aqui, ó, e passar aqui pelo Estreito de Gibraltar, que é um canal que divide a Europa, na Península Ibérica, que se localiza na Europa, de Marrocos, que é um país que se localiza na África. Então eles poderiam passar por aqui e ir para as Índias, ficava bem mais fácil. Só que por terra não dava, porque é controlado pelos mouros, e esse Estreito de Gibraltar e esse mar Mediterrâneo era controlado pelas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então a única solução encontrada por Portugal foi contornar o continente africano, que é chamado de périplo africano, tá ok? Então, os objetivos da expansão portuguesa, né? Alcançar o Oriente, contornando o litoral sul-africano, né? Eles conquistaram a Celta em 1415, depois a Ilha da Madeira, né? Você que gosta de futebol deve gostar bastante, né? Deve conhecer essa Ilha da Madeira, que se eu não me engano é de lá que veio o Cristiano Ronaldo, que parece que é um jogador de futebol que joga um pouquinho aí, não sei, né? E depois, em 1427, eles conquistaram Açores, tá bom? E em 1434 eles conquistaram o Cabo Bojador, que eles contornaram ali aquele cabo. Em 1487, Bartolomeu Dias ele atravessou o Cabo
das tormentas, né, que é chamada, depois desse feito de Bartolomeu Dias, passou a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Aí logo em seguida veio o Vasco da Gama, né, em 1498, que conseguiu descobrir o caminho marítimo para as Índias. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele toma posse das terras que mais tarde foram chamadas de Brasil, né, o nosso Brasil, né, que até 1530 ficou inexplorado. Portugal, ele não teve interesse a princípio pelas terras brasileiras porque elas não davam lucro, né? Eles não viram lucro, né, nas terras brasileiras, por isso eles não se importaram em colonizá-la não. Ainda sobre a expansão marítima espanhola, né? Enquanto Portugal se lançava ao mar, os reinos de Castela e Aragão ainda lutavam contra os mouros, como a gente falou, né? Houve a Guerra da Reconquista, que foi quando eles conseguiram expulsar os mouros, né, e formar esse país que é chamado de Espanha, né? Em 1492, então eles já tinham as condições necessárias, né? O poder já centralizado, já havia a Espanha, né? Já houve a expulsão dos mouros, né? O Estado espanhol já tinha se solidificado. Eles conseguiram expulsar os mouros e em 1492 eles conseguiram ter as condições necessárias para financiar uma expedição marítima, né? Aí entra Colombo aí na história, né? Onde ele vai chegar lá na América do Norte, tá bom? Em 1519, Fernão de Magalhães, ele faz a primeira viagem em torno do mundo, que é chamado de circunnavegação, tá certo? Então, essa circunnavegação, ela foi importante porque também ela provou que a Terra, ela é redonda, né? Ela não é chata, não é um lugar que você vai navegar e vai despencar, né, mais lá na frente. Apesar de que hoje tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Aí é paciência, né? Então essa viagem de Fernão de Magalhães é chamada de circunnavegação. Então, Portugal e Espanha entraram em conflito? Sim, entraram em conflito, né? Em 1493, o Papa ele assinou a bula Intercoetera. E o que era essa bula Intercoetera, galera? Que foi assinada pelo Papa Alexandre VI. Simplesmente ela dividia o mundo, ou o Novo Mundo, entre Portugal e Espanha, né? Tendo com a linha, uma linha imaginária e que era colocada a 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde. Então, 100 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, tinha essa linha que dividia o ocidente, né, a parte ocidental para Espanha, e, aliás, a parte ocidental para Portugal e a parte, né, oeste para a Espanha, tá bom? Então, se tivesse mantido essa bula intercoetera, provavelmente o Brasil hoje, né, era da Espanha, né? Então, o si é muito complicado na história. Mas o fato é que Portugal botou um boneco medonho com isso, não aceitou. E no ano seguinte, 1494, na cidade de Tordesilhas, né, no vilarejo de Tordesilhas, foi emitido outro tratado, né, entre Portugal e Espanha, agora chamado Tratado de Tordesilhas, que emitia agora uma nova linha imaginária, agora 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, a bula intercoetera era 100 léguas. No ano seguinte, em 1494, eles reclamaram, a gente não aceita, né? Eu vou até o rei da França tirou até uma brincadeira, né, uma onda com o Papa. Ele disse: olha, onde é que está o testamento de Adão, que deixa o mundo só para os reis de Portugal e de Espanha, não é? Então não era justo, segundo o rei da França, né? Mas o fato é que eram as duas potências econômicas da época, né, as mais importantes, e eram duas potências católicas, e o Papa deu esse mole aí para os reis da França, aliás, para os reis da Espanha e Portugal,
e dividiu o mundo novamente no Tratado de Tordesilhas, agora com a linha imaginária que passava a 370 léguas das ilhas, né, de Cabo Verde, tá bom? Então, para a gente já terminar nosso conteúdo, eu acho que já deve estar bastante longo, né, as consequências da expansão marítima. Primeiro, as cidades italianas, Gênova e Veneza, perderam o monopólio das especiarias, né, porque agora Portugal já tinha descoberto o caminho, né, para as Índias, né, com Vasco da Gama. Houve a transferência do eixo econômico do mar Mediterrâneo, que era controlado por Gênova e Veneza, agora passou a ser de, de Portugal, né, passando ali Portugal e Espanha, né, contornando ali a África, né, indo pelo mar Atlântico. A descoberta da América, né, que proporcionou riquezas, né, e acho que incalculável para Portugal e para a Espanha. O rei se fortaleceu cada vez mais, adquirindo um poder praticamente absoluto, né? Houve a ampliação das atividades comerciais, porque além das especiarias, outros produtos, né, foram conhecidos, né, se tornaram conhecidos pelos europeus, como o pau-brasil, por exemplo, aqui, e depois a exploração do ouro e prata aqui nas Américas. A burguesia se fortaleceu. Por quê? Porque ela ainda continuava financiando o rei, né? Porque era lucrativo para tanto o rei como para a burguesia. E houve a destruição a destruição da cultura e morte de muitos índios, né? Estima-se que havia uma comunidade de praticamente 6 milhões de índios, né, quando os europeus chegaram aqui. Hoje acredita-se que não existe nem 200 mil índios no Brasil. Então, e infelizmente isso foi um dos fatores, né, que é uma das consequências da expansão marítima comercial. Então, galera, é só até aqui a nossa aula, tá bom? Dê uma revisada no conteúdo e logo mais a gente vai estar se comunicando novamente. Valeu, até mais.